Olá pessoal, aqui é o professor Nivaldo e eu fiz essa videoaula para mostrar para vocês como fazer avaliações online, tá? Então, ó, a primeira coisa é você entrar no Google, tá? No caso aqui já está feito o meu long, já estou longado aqui. Você clica aqui no menu, tá? Esses quadradinhos é o menu. Você vai até documentos e depois, quando abrir os documentos, você clica em formulário, tá bom? Aí vai criar um formulário. Você escolhe aí modelo branco, porque aí você vai poder formatar ele conforme você quiser, mas também tem alguns modelos lá pré-definidos. E aqui nesse botãozinho você tem a opção de cor, que cor você quer escolher para o seu formulário, a cor do plano de fundo, né? No caso aqui é branco, mas você pode mudar, o estilo da fonte, tá? O cara ficou aqui em cima. Bom, e aí qual o nome que eu quero dar para minha avaliação? Você vai lá, digita aqui no cabeçalho. Se você quiser indicar alguma informação aqui, alguma orientação ao aluno, você digita, tá certo? E aqui já vem a primeira pergunta, tá bom? Então, na primeira pergunta, você vai colocar aqui o nome do aluno. Nome, número e série, tá? Resposta curta, para que ele possa se identificar. Daqui a pouco eu vou falar como adicionar o e-mail, tá bom? Mas a gente vai fazer dessa forma aqui. Você clica nessa setinha, você está vendo que aqui abre um menuzinho, e aí você clica na setinha, tá? E a setinha ela vai indicar, vai abrir uma nova questão. Então, por exemplo, se você clicar, por exemplo, aqui em adicionar imagem, vai adicionar uma imagem. Se você clicar aqui em adicionar um vídeo, você vai adicionar um vídeo, certo? Então, esse aqui é um menuzinho suspenso que vai abrir sempre a próxima pergunta. Se quer fazer uma pergunta dissertativa, vamos colocar aqui assim, ó. Quem descobriu o Brasil? Vamos colocar aqui uma pergunta dissertativa, uma pergunta que o aluno precisa escrever. Coloque parágrafo, tá? Para que ele possa escrever. Então aqui vai ter as opções, né? Vai ter o espaço em branco para que ele possa escrever, tá certo? Então aqui já está a primeira questão. Vamos supor que é múltipla escolha. Tá vendo que apareceu já aqui múltipla escolha, mas se você pode ser que não apareça para você, já vem aqui e escolhe ela. Se for pode ser caixa suspensa, pode ser lista de suspensa, então você pode escolher aí qual forma for melhor para você fazer sua avaliação. Aí você vem aqui e digita quais são as alternativas, né? Alternativa A, Pedro Álvares Cabral. Alternativa B, Cristóvão Colombo. Alternativa C, Vasco da Gama. Beleza? Então, você pode colocar quantas alternativas você quiser, tá certo? E vocês podem ver que, né, no caso aqui, vamos supor que você precisa de matemática e quer adicionar uma fórmula, né, em cada pergunta, você pode clicar aqui na imagem e adicionar a fórmula, tá certo? Ou se você for professor de ciências, professor de educação física, quiser adicionar aqui uma imagem de algum esporte, né? Então você pode adicionar aqui ao lado. Da mesma forma que aqui na pergunta, né? Então se você quiser adicionar uma imagem de se é professor de artes quer colocar uma imagem para o aluno analisar, você clica aqui. Se você é professor de educação de língua portuguesa ou inglês e quer adicionar aqui também um texto, né, você clica aqui. Você clica um texto em imagem, você clica aqui, tá certo?
Por que eu estou falando em anexar o texto em imagem? Porque é melhor. Se você colocar um texto grande aqui para a pergunta, para que ele possa ler, você não vai conseguir formatar. Infelizmente, quando a pergunta aqui, quanto mais você digita, menos formatação tem. Então, vou dar um exemplo aqui com imagem. Então, eu chego aqui, vou lá no meu computador, vou procurar uma imagem. Vou colocar essa imagem mesmo, tá certo? Só para dar um exemplo. Então aí você vai colocar aqui a opção do que se trata aqui, né? Se é uma sarja, se é um panfleto, se é uma revista, se um cartaz, se é um meme. Então você vai dar lá as opções que estaria representada aí, né? Se você quiser colocar, né, a opção de resposta obrigatória, você coloca, tá? No caso aqui no nome, no caso aqui na primeira, você coloca aqui a resposta obrigatória, tá certo? Que é o nome, então ele é obrigado a responder. As outras, né, como ele pode não saber responder, você pode deixar em branco, pode deixar normal aqui, tá certo? Bom, depois que eu fiz aqui a nossa questão, né, nossa prova, eu vou clicar aqui nessa engrenaginha, vai abrir aqui as configurações. Aí sim, aqui eu vou colocar coletar e-mail, tá? Então, quando eu coloco e-mail, obrigatoriamente o aluno tem que ter um e-mail para responder. Tá? Limitar a resposta a um long, então quer dizer, a pessoa só pode responder aquele questionário através de um e-mail uma única vez, tá certo? Então você pode marcar isso aqui se você quiser. Editar após o envio, então se você quiser dar opção para que o aluno ele refaça a prova, aí você pode clicar aqui. Eu aconselho que não marque. E ver o gráfico de sumário e respostas de textos. Então você pode colocar aqui também isso, se você desejar, ou não. No caso eu não vou colocar. Também tem aqui na apresentação a mostra da barra de progresso. Então se o aluno fizer várias vezes, vai mostrar o progresso dele, a evolução dele. Se você quiser colocar, você coloca. Eu aconselho não colocar, que a intenção não é essa, tá? Se você deseja que embaralhe as perguntas, ou seja, que misture as perguntas para cada vez que um aluno diferente acessar as respostas, você pode colocar aqui, embaralhar, tá? E se você quiser mostrar um link para enviar outra resposta, quiser que o aluno faça uma outra vez o mesmo questionário, aí você pode colocar aqui. Eu também aconselho que não faça, tá? Não abra esse link de resposta. E aqui embaixo a mensagem de confirmação, tá? Então eu coloquei aqui, ó, sua resposta foi registrada. Então quando ele terminar, ele vai receber essa informação. O teste. Clicou no teste, né? Seleciona ele e aí você tem aqui essas opções. Liberar a nota assim que ele terminar a prova. Se você fizer uma prova objetiva, você pode colocar isso. Ele vai receber
o e-mail dele, ou até mesmo assim que terminar a prova, vai estar lá no corpo do formulário a nota que ele tirou. Se você fizer uma prova que seja dissertativa ou discursiva, você vai selecionar aqui posteriormente, depois da revisão manual. Tá? Aqui o que você deseja que as pessoas vejam. Então, se você quer que elas vejam qual a pergunta que ela errou, você marca. Eu aconselho que não marque. Se você quer que ela veja as respostas corretas, você marca. E se você só quer que ela veja o valor, você coloca só o valor. Eu vou deixar só o valor selecionado. Fez isso, salvou aqui, está pronto aqui o formulário, né, a sua avaliação. Só falta agora colocar aqui quais são as chaves de resposta. Então, por exemplo, você na pergunta 1 aqui, no caso, quem descobriu o Brasil, você vai colocar lá a resposta. Né? Se você pode, quanto ela vale, no caso aqui, vamos colocar que vale 1 ponto. Você vai adicionar aqui, ó, qual seria a resposta correta. Então, esse é o feedback. Tá? Ele vai responder aqui e esse é o feedback. Se a resposta dele estiver idêntica à sua, vai estar certo. Se ele escrever alguma coisa a mais, não vai estar certo, entendeu? Então vamos supor que ele colocar aqui, quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral. Se ele escrever isso, já não vai corrigir automaticamente. Então, portanto, quando você fizer a avaliação dissertativa ou descritiva, você vai precisar, portanto, corrigir ela, não vai ter jeito, tá? Aí aqui nós temos uma questãozinha com alternativas, né, de múltipla escolha. Você vem aqui, clica na chave da resposta, seleciona qual seria a alternativa correta, tá vendo? Já selecionei o valor da questão, tá bom? E aqui, se você quiser ainda comentar alguma coisa sobre a questão, tá? Eu também indico que não é necessário, uma vez que você não vai dar a não ser que você for enviar o feedback para o aluno, tá bom? Então, concluiu ali. E essa aqui é a imagem, tá? A questão com imagem também, múltipla escolha. Também eu vou chegar aqui, eu vou, né, colocar qual tipo de imagem que era essa. Então, eu coloquei um panfleto, um cartaz, né, Revolução Russa, um cartaz. Então, coloquei aqui. Se eu quiser colocar o feedback, coloco. Se não quiser, dou concluir e acabou. Tá? Então, ó, se você for ver aqui, ó, no cantinho, aparece o total de pontos da sua avaliação. Então, se tiver 10 questões, cada uma valendo 1 ponto, vale 10. Se você for utilizar decimal, número decimal para a sua questão, 7,5, 8,5, 9,5, então você vai ter que as questões vão ter que valer 10 pontos, porque não tem como colocar meio, tá? Então ela tem como você fazer a avaliação de 0 a 100, mas não tem como você colocar meio. Então aí você vai ter que colocar aqui, por exemplo, o cara acertou uma questão, você coloca 10. Ele acertou uma questão e meia, tirou 15. E assim por diante, tá? E aqui você visualiza a sua avaliação, como ela vai aparecer para o aluno. Ó. Então aqui tá, aqui aparece o e-mail. Aí aqui, como eu coloquei lá para embaralhar, vocês podem ver que não está em ordem. Ó. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos de novo lá, para você corrigir a prova. Então você vai clicar no Google, você está alongado, entra no Drive. Aí lá no Drive vai ter, né, meu Drive. Aí você vai clicar aqui no seu Drive. No caso eu já organizei, né, a minha pasta. Então, por exemplo, eu tenho uma pasta aqui, ó, só de nono ano, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Aí no primeiro bimestre tem as avaliações que eu apliquei para eles, tá certo? No caso aqui eu vou abrir essa avaliação do nono B, Primeira Guerra Mundial. Então aqui, ó, nas perguntas aparecem o que foi perguntado e aqui tem as respostas. Aqui tem o total de alunos que responderam até o momento. 11 alunos responderam. E aí aparece aqui individualmente, tá? Se você for corrigir, tá vendo aqui tem
as abas aqui, ó, resumo, pergunta e individual. Se você for corrigir, você clica no individual e aí você vai respondendo, tá vendo? Aqui no caso, como era dissertativa, aí tem aqui a resposta do aluno e aqui tem a resposta que era para ser colocada, tá? Então, ele errou, ele ficou com a questãozinha em vermelho. Aqui tinha a resposta e aqui tinha o feedback. Ele acertou, ele ficou com um ponto aqui, né? E assim por diante. Aí eu quiser passar para o próximo aluno, não esquece de que se você mudar a nota aqui, né, no caso, você depois vai aparecer aqui salvar no final. Você fez alguma alteraçãozinha, vamos supor que você alterou, tá vendo? Ó? Aí que tem a salvar. Aí você salva antes, porque senão a sua correção não vai valer, tá? E aí aqui nós temos essa setinha que vai mudando de aluno para aluno, né? Então, ó, 11 no 1, aluno 1 e 11. Então, vamos supor que você está corrigindo, você vai passando aqui, ó, e vai corrigindo, tá certo? Aqui nas perguntas você tem o que cada aluno respondeu na questão. Então, vamos supor se fosse uma questão, uma prova objetiva, estaria qual resposta cada aluno colocou em cada questão. E aqui tem um resumo, que eu acho que é o mais interessante, talvez, para vocês, que é saber quantos alunos tiraram, né, na sua avaliação. No caso aqui, ó, um aluno tirou 10, 2 tirou 8, 2 tirou 7, 3 tirou 5, tá? Então, aqui aparece a média dos alunos, tá? E o intervalo de pontos, né, entre as notas deles. E aqui embaixo nós temos a pontuação por aluno, de acordo com o e-mail deles, tá certo? E embaixo aqui nós temos o nome deles, que eles colocaram lá no formulário, tá bom? Se você quiser, né, se você quiser liberar a nota para eles, depois que você corrigir, eu clico aqui em liberar a pontuação, seleciono os alunos, clico em enviar. Aí eles vão receber por e-mail lá a nota que eles tiraram nessa avaliação, tá bom? Então, pessoal, é isso aí que eu tinha para colaborar com vocês sobre a avaliação. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, tá bom? Qualquer dúvida aí, se precisarem de alguma ajuda, estou à disposição. Forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade.